Beleza. Então aqui, gente, boa tarde, né, primeiramente. Hoje a gente vai iniciar um novo conceito, que é o conceito relacionado às leis de Newton, né? E essas leis de Newton, elas são regidas em todo o nosso cotidiano científico, até mesmo quando a gente está trabalhando as ideias de Einstein, os princípios de Newton são respeitados. Vocês já ouviram falar das leis de Newton? Sabem quais são, o que são, ou ainda é novo para vocês? Já ouvi falar. Lembra quais são? Lembro. Quais? A primeira lei é a inércia. Ótimo. A segunda lei é aquela que fala sobre força é igual a massa vezes aceleração, peso é igual a massa vezes gravidade. Ok. E a terceira é ação e reação. Perfect. Menina de ouro, tá vendo? Então, é isso mesmo que a Annalise falou, né? A primeira lei de Newton é a inércia, a segunda lei é o princípio fundamental da dinâmica, e a terceira lei de Newton é a lei da ação e reação. Nós vamos ver essas três leis, só que antes mesmo da gente começar a falar das leis, tem alguns outros conceitos que são antecedentes a essas leis e a gente vai discuti-los. Então, a primeira ideia que a gente precisa saber, né, é o porquê de estar estudando as leis de Newton. Não sei se vocês se recordam, a gente viu já, né, o conceito de movimento, que a gente tinha o quanto que o movimento era progressivo, retrógrado, acelerado, retardado, movimento uniformemente variado, movimento circular, isso tudo a gente viu. E independente de qual tipo de movimento que a gente estava abordando, a ideia era sempre a mesma. Qual que era a ideia lá para o conceito de movimento? Né? Nós sempre definimos que um corpo estava em movimento quando ele tinha a sua posição alterada, ou seja, ele variava a sua distância. Isso independente se o movimento era progressivo, se o movimento era retrógrado, se ele era circular, se era uniformemente variado. Sempre que eu falava a palavra movimento, eu tinha relação direta com o conceito de alteração de posição, ou seja, mudança de espaço. Então, essa era a primeira ideia que a gente tinha. Então, até então, nós já estudamos o que é movimento. E as leis de Newton, né, o que antecede elas, vem com a ideia de o que causa. Então, nós já sabemos que um corpo está em movimento, então nós já sabemos o que é quando a sua posição é alterada. E a partir de agora, nós vamos saber o que causa o movimento em um corpo. E isso antecede, de fato, as leis de Newton. Alguém tem uma noção básica do que pode vir a causar o movimento? O que a gente sabe que é a posição sendo alterada. E o que causa? Aí é o próximo conceito que a gente tem, que é o conceito de força. Né? A gente falava lá na cinemática o tempo todo em movimento, a gente falava o que era, os tipos que tinham, mas a gente não mencionava o que causava. E agora entra a causa de um movimento. Então, a primeira ideia que a gente precisa saber é que o que causa movimento em um corpo é a ação de uma ou mais forças. Isto é, uma resultante de forças. Então, a primeira ideia que a gente precisa saber é quem é esse cara que a gente chama de força. E a gente define força como sendo um agente físico que tem a capacidade de fazer três coisas no corpo. Se esse agente físico fizer uma das três coisas, é porque houve a ação de uma força. Se não ocorreu uma dessas três coisas, é porque não houve. Então, a gente pode definir força como sendo um agente físico que tem a capacidade de parar, movimentar ou deformar um determinado objeto. Então, se eu tenho um corpo que está inicialmente em repouso, conforme a gente via lá no movimento retilíneo ou no movimento progressivo, independente de qual tipo, a gente sempre falava um corpo inicialmente em repouso, após 5 segundos adquire uma velocidade de 10 metros por segundo. Então, a gente falava o que era, mas a gente não importava com a causa. E agora entra a ideia para a gente aí de se importar sim com essa causa.
Será que tem necessidade? Tem. Por quê? Como que aquele corpo que inicialmente estava em repouso, isto é, parado, vai adquirir uma velocidade de 10 metros por segundo sem que uma força atue para retirá-lo do seu estado de repouso? Então, é como se eu pegasse esse telefone aqui, ele está sobre a minha mão. Inicialmente, ele está em repouso. A única condição para eu retirar esse telefone do estado de repouso é aplicando sobre ele uma força. Então, essa força pode movimentá-lo, essa força pode deformá-lo, ou essa força pode pará-lo. Então, se uma dessas três coisas aconteceu, houve a ação de uma força. Até aqui, o conceito de força está entendido ou tem alguma dúvida? Vale ressaltar que isso aqui é só uma prévia para a gente chegar até as leis de Newton. Então, já sabemos o que é força e agora a gente pode estar analisando os dois tipos de forças que existem. Uma é a denominada força de contato e a outra, por sua vez, é a denominada força de campo. Como assim força de contato e força de campo? Imagina que eu tenha um móvel qualquer de massa M, independente qual o valor da massa, e eu desejo arrastar esse móvel de uma posição a outra. Isto é, eu desejo colocá-lo em movimento. Conforme eu tinha falado para vocês, a única condição para que isso seja verídico é aplicando uma força. Nessa situação, eu deveria aplicar uma força de contato ou uma força de campo? Contato ou campo? Contato? Contato, né? Por que que é contato? Se eu só olhar para o móvel, eu não vou conseguir, por um passo de mágica, movimentá-lo só com meus olhos. Então, eu tenho que exercer um contato direto com o móvel para que eu aplique a força sobre ele. E essa força pode vir a causar um movimento no corpo ou não, conforme nós tínhamos visto na aula anterior, lá na hora de realizar trabalho, né? A gente, nem toda força que é aplicada sobre um corpo é suficiente para fazer com que sobre ele seja realizado um determinado trabalho. Então, para esse caso, é sim uma força de contato. Um outro exemplo de força de contato, em uma luta de UFC, por exemplo, quando uma pessoa toma um soco, o outro recebe o soco, é uma força de contato. Se a pessoa só aproximar a mão no rosto do outro, o cara não vai cair. Então, tem que haver contato direto. Esse tipo de força é uma força mais comum e mais fácil da gente ver no nosso dia a dia. Porque a gente consegue ver e a gente consegue tocar com os nossos próprios olhos. Então, se eu retornar nesse... Não gostei. Então, se eu retornar, né, no primeiro slide aqui, que é o slide que trata das leis de Newton, essa maçã que estava inicialmente aqui no pé e ela cai sobre o chão, ela não caiu porque ela quis simplesmente cair, não. Para ela cair, ela teve que entrar em movimento, mas esse movimento só ocorreu porque a ela foi aplicada uma força. Nesse caso aqui, se a maçã caiu sozinha, não precisa eu falar que foi uma força de contato. Nesse caso, foi denominado uma força de campo. Existem vários tipos de força de campo. Campo gravitacional, campo elétrico, campo magnético. Todos eles não existe a necessidade de um contato direto. Como, por exemplo, se eu pegar um ímã, né, e aproximar esses dois ímãs um do outro, a gente vai conseguir analisar que ele pode sofrer dois tipos de forças. Uma é o que a gente chama de força de atração e a outra é o que a gente chama de força de repulsão, correto? Então, o corpo ele pode tanto sofrer uma força de atração quanto uma força de repulsão. Então, partindo desse pressuposto aí, né, se eu pego um ímã polo norte com polo norte, é óbvio que a gente vai tentar colocar os dois ímãs em contato e a gente não vai conseguir, porque atua uma força de repulsão muito grande entre os dois. Mas se por acaso eu virar um dos dois ímãs e aproximá-los, a gente vai ver que eles vão sim sentir um contato, porque existe nesse caso uma força de atração.
Então, geralmente, as forças de campo, elas trazem a ideia de força de atração e repulsão. Então, por que que a maçã cai? Porque existe uma força gravitacional, que mais para frente a gente vai defini-la como força-peso, que é uma força de atração gravitacional para o centro da Terra. Então, ela é sempre vertical para baixo, por isso que os corpos caem. Então, isso é uma das explicações plausíveis para isso. Até aqui, tudo bem? Ok? Então, vamos lá. Daí, a gente já sabe o que é força, a gente já sabe os dois tipos de forças que existem, que uma é a força de contato e a outra é a força de campo, e agora a gente entra na ideia de força resultante. Então, o que seria a ideia de força resultante? É um somatório de uma força, né, que atua sobre o corpo e que provoca um efeito como se ela estivesse atuando sozinha. É como se, por exemplo, eu pegasse essa caixinha aqui, ó, e nesse caso aqui, forças horizontais somente que eu estou analisando. Eu estou aplicando uma força horizontal para frente. Então, eu tenho uma resultante, FR, sendo a minha própria força. Mais adiante, quando a gente aplicar mais de uma força sobre o corpo, aí, gente, tem a ideia de aplicar e tem a ideia que eu não preciso aplicar. Elas já existem porque existe a força de campo. Então, nesse caso aqui, conforme tem o desenho, eu tenho duas forças atuando sobre o bloquinho verde, FA2 e F2. Nesse caso, a gente consegue ver somente duas forças, mas tem mais outras forças que estão atuando aqui, mas essas são as forças de campo e a gente vai vê-las um pouquinho lá adiante. Então, trabalhando só as forças horizontais, quem seria a resultante disso aqui? É o somatório entre todas as forças. No nosso caso aqui, a gente só tem duas, mas se tivesse 3, 4, 5, 6, a gente analisaria todas. E também, mais adiante, nós vamos ver que forças com mesma direção e sentidos opostos, o somatório é a diferença entre elas, uma menos a outra. Forças de mesma direção e mesmo sentido, a força resultante é a soma entre elas. Nesse caso aqui, como estão em sentidos opostos, F2 menos FA2 ou FA2 menos F2. Como que eu vou distinguir se é FA2 menos F2 ou F2 menos FA2? Sempre eu tenho que fazer a força maior menos a menor. Ou se as duas forem iguais, tanto faz, porque aí a resultante vai ser zero. Uma outra opção que a gente pode fazer, que aí é analisar, independente de quem for maior e quem for menor, é se eu colocar módulo entre as forças. No meio das duas forças tem um módulo. Porque se eu fizesse, por exemplo, o FA2 fosse 10 e o F2 fosse 5, eu tinha que fazer FA2 menos F2. Mas se eu coloco o módulo, eu poderia falar que F2 menos FA2 também é 5. Porque qual é a finalidade do módulo? É fazer com que o valor que está escrito lá dentro negativo, ele saia de lá de dentro positivo. Ok? Então já sabemos agora o que é uma força, qual é a finalidade da força em um determinado corpo. Já sabemos que existem forças de contato e força de campo. E agora a gente acabou de entender o conceito de força resultante. Partindo desse pressuposto, a gente entra no conceito de equilíbrio. Esse bloquinho verde nosso aqui, ele está em equilíbrio. Por que que eu tenho certeza que ele está em equilíbrio? Observação. Equilíbrio não é garantia de repouso. Nesse caso, o corpo está em equilíbrio e também está em repouso. Por que que ele está em equilíbrio? Porque o próprio exemplo aqui está mencionando que FA2 é igual a F2. Então, se eu faço o somatório entre os dois, onde eles estão atuando em mesma direção e sentido oposto, o somatório vai ser nulo. Por quê? Se FA2 é igual a F2, um número igual a ele, dois números iguais, quando são subtraídos, o resultado só pode ser zero. Então, qual é o conceito de equilíbrio? É quando o somatório das forças que atuam sobre o corpo é nulo, isto é, igual a zero. Lembra que a gente tinha na física térmica a ideia de equilíbrio térmico. Qual que era a ideia de equilíbrio térmico? O somatório de todas as forças que atuam no corpo tem que ser igual a zero.
Só que lá a gente falava o quê? O somatório da quantidade de calor que está atuando sobre o corpo é nulo. Então é a mesma ideia. Equilíbrio é quando a força resultante é igual a zero. E se a força resultante for diferente de zero? Aí não está em equilíbrio. Temos dois tipos de equilíbrio. O equilíbrio estático. Esse daqui é um exemplo de equilíbrio estático, porque além dele estar em equilíbrio, ele está em repouso. Equilíbrio estático e equilíbrio dinâmico. Uai, como assim é possível um corpo estar em equilíbrio e estar em movimento? É possível. Então, esse caso aqui, o meu corpo está em equilíbrio estático. Aqui, o meu corpo está em equilíbrio dinâmico. O exemplo lá de equilíbrio térmico, equilíbrio de temperaturas, é um bom exemplo do equilíbrio dinâmico. Por quê? O que fala lá? Quando dois corpos de diferente temperatura, quando colocados em contato entre si, ambos ficam a uma mesma temperatura. E se a gente pegar pela definição de temperatura, nós vimos que é o grau de agitação das moléculas. Então, as moléculas continuam agitando mesmo estando em equilíbrio. Até aqui tudo bem? Alguma observação, dúvida, relato? Ou posso passar adiante? Por que a posição das forças é igual? As duas estão indo para a direita. Oi? Não tem a FA2 e F2? Elas estão em sentidos opostos aqui, ó. Uma está horizontal para frente e a outra está horizontal para trás. Mas essa seta está em cima dela. Ah, não, tá, entendi. Essa setinha aqui de cima que você está falando, isso aqui não quer dizer o sentido da força, não. Vocês lembram que eu falei para vocês que existem grandezas escalares e Isso é grandezas... o vetor? Isso, é uma grandeza vetorial. Ou seja, tanto a força A2 quanto a força 2 são forças vetoriais, são grandezas vetoriais. Então, essa setinha aqui em cima, aqui, ó, ela não está mostrando, não é o sentido, não. Ela está explicando que é uma grandeza vetorial. Entendeu? Sim? Sim. Porque isso aí eu ia até falar e eu esqueci. Mais adiante, como eu não coloquei setinha em tudo, mas aí eu vou falando para vocês quando que é vetorial e quando que é escalar. Beleza? Então vamos lá. Partindo desse pressuposto aí, então aqui eu deixei só uma questão de curiosidade, né? Só para mostrar quem que foi Isaac Newton, né? Que foi um físico, matemático, astrônomo, filósofo, teólogo e cientista inglês, ou seja, foi um rei, né? Foi considerado pela Royal Society o cientista que causou o maior impacto na história da ciência, podendo citar algumas das suas considerações, que no caso seriam as 3 leis de Newton, que formulam, no caso, fundamentam a mecânica clássica, a lei da gravitação universal, atração entre os corpos, não somente celestes, como os corpos terrestres também, construiu o primeiro telescópio, a teoria da decomposição da luz branca. Então, por isso que no início eu tinha falado para vocês que as ideias de Newton são aceitas até lá em Einstein, porque essa ideia de luz, Einstein tem uma outra proposta para ela, mas respeitando a proposta de Newton da mesma forma. Estudou a velocidade do som, fundamentou o heliocentrismo, desenvolveu teoremas matemáticos como o binômio de Newton. Isso aí eu acho que vocês já viram ou vão ver, né, na matemática ainda. Então, Newton foi, de certa forma, o cara. E daí, então, conforme a Ana tinha falado, né, a primeira lei de Newton é a lei da inércia. E aqui a gente tem que essa... Oi? Alguém falou alguma coisa? Então, por definição aqui, a gente tem que a primeira lei de Newton, denominada inércia, é a dificuldade que um corpo em conseguir alterar o seu estado de movimento. Em outras palavras, como que a gente poderia enunciar essa primeira lei de Newton? Ele vem com a ideia de falar assim, que todo corpo que está inicialmente em repouso, que é esse primeiro sujeito aqui, tende a permanecer em repouso até que uma força atue sobre ele, ou uma resultante de força. Por exemplo, pode vir atuando uma força para frente, mas uma força para trás menor do que a da frente, que consegue tirá-lo do estado de repouso. Então, todo corpo que está em repouso tende a permanecer em repouso
até que uma força contrária atue sobre ele. Assim como todo corpo que está em movimento retilíneo uniforme tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme até que uma força contrária atue sobre ele. Pergunta: por que tem que ser MRU e não pode ser MRUV? Por quê? Alguém se habilita a falar para a gente por que na definição de Newton ele fala que todo corpo que está em movimento retilíneo uniforme tende a permanecer nesse estado? Por que ele não falou, ele não generalizou o movimento de tal forma? Por exemplo, todo corpo que está em movimento, independente de qual tipo, tende a permanecer em movimento. Por que isso não é verdade? Só recapitulando lá então, vamos ver se vocês recordam. Porque a velocidade não pode variar? Exatamente. A velocidade não pode variar. Então, se eu estou em movimento retilíneo uniformemente variado, é porque a minha velocidade variou. E como que eu vario a velocidade, por exemplo, num carro? Acelerando ou freando. Mas quando eu estou acelerando ou quando eu estou freando, de certa forma eu estou exercendo uma força. E se eu exerci uma força, eu mudei o estado físico que aquele corpo estava. Estado físico não, o estado que ele se encontrava. Ou o estado de repouso ou o estado de movimento. Exatamente isso. Então aqui é o que eu já tinha falado, né? Que todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento, assim como todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso, até que uma força ou um somatório, uma resultante de força, atue sobre esse corpo. E aqui, ó, não pode esquecer dessa ideia. O movimento tem que ser retilíneo e uniforme. Então, todo corpo que está em movimento retilíneo uniforme tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme. Por que isso aqui não serve para o MCU também? Porque se eu estou em movimento circular uniforme, nós vimos que existe a aceleração centrífuga que tende a jogar o corpo para fora, mas existe a centrípeta que tende a jogar o corpo para dentro. Mas para eu que estou em um movimento circular não sair fora da minha trajetória, eu tenho que, de certa forma, por exemplo, em um carro, numa curva, virar o volante. E quando eu viro o volante, eu exerci uma força. Então, isso só é verídico para movimento retilíneo e uniforme. Aqui a gente tem, né, exemplos práticos da primeira lei de Newton, que acontece no nosso cotidiano recentemente, né, com frequência. E aqui a gente tem no primeiro instante alguns passageiros em um ônibus em pé. E aqui fala o que ocorre com os passageiros quando um ônibus em movimento freia bruscamente. Então isso aí vai ficar para vocês pensarem um pouquinho. A segunda ideia aqui, quando dois carros estão batendo um na traseira do outro. O que ocorre com o motorista de um veículo que não está usando cinto de segurança e colide sofrendo uma brusca desaceleração? Então, o que ocorre também? Para ajudar vocês mesmos se responderem nessas perguntas, só uma ideia também que é relacionada... É movimento de chicote? Oi? Movimento de chicote? Como seria o movimento de chicote? Não, tipo, você vai para frente e para trás. Acho que é tipo isso. Mas tipo chicote. Sim, mas aí a ideia ela é um pouquinho diferente do que a gente imagina. Por exemplo, eu não sei se você já teve a curiosidade de perceber isso, quando a gente está num carro, por exemplo. Eu sou o motorista, você é o passageiro que está no banco de trás. E quando eu viro com o carro para a esquerda, o seu corpo ele é jogado para a direita. É o contrário do movimento. Por que isso acontece? Pelo fato da inércia, né? O seu corpo, ele tendia a permanecer em movimento retilíneo uniforme. Como eu virei para a esquerda, ele foi jogado para a direita, tentando continuar com esse movimento. Sacou? E a ideia do chicote que você falou, que é na batida do carro. Né? O carro bateu, ele volta para trás, mas você é jogado para frente. Então, é uma ideia oposta ao que a gente poderia imaginar. Se você bate na traseira do carro, o carro bate e volta, mas na hora da volta ele te joga para frente. Porque a tendência do seu corpo era permanecer em movimento retilíneo uniforme. Perfeitamente isso. Beleza? Já deu aqui pra gente que faltam 8 minutos, mas tem 8 minutos ainda. Antes da gente continuar
que aí a gente vai dar sequência na segunda lei de Newton. Alguém tem alguma consideração, alguma observação, alguma dúvida a fazer com relação ao que a gente viu até aqui? Não? Por que eu estou perguntando isso? Porque o conceito de força, vocês viram que antes mesmo de entrar nas leis de Newton, que a gente, o tempo inteiro, não sei se vocês perceberam, as 3 leis de Newton falam de força, é tudo força. Então a gente tem que saber o conceito de força como se fosse o nosso arroz com feijão diário. Isso não pode esquecer mais. Ah, mas isso aqui vai usar só nas leis de Newton. Não é. Sempre vai ter força. Se a gente trabalha energia, força. Se a gente trabalha elétrica, tem força. Se a gente trabalha trabalho, tem força. Potência, tem força. Então, tudo é baseado nos princípios de Newton. Então, o conceito de força tem que estar muito bem entendido. Posso passar? Ou vocês querem considerar alguma coisa? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3. Passamos. E aí, agora a gente chega no que a gente denomina como sendo segunda lei de Newton, que é o PFD, Princípio Fundamental da Dinâmica. Então, ó, primeira lei de Newton, inércia. Segunda lei de Newton, Princípio Fundamental da Dinâmica. E a terceira, que a gente vai ver já já, é a lei da ação e reação. Então, aqui, ó, reparem que a gente tem algumas situações onde ocorre a segunda lei de Newton. Tanto nesse primeiro caso aqui, quanto nesse segundo caso aqui, a gente está trabalhando essa segunda lei. O que é princípio fundamental da dinâmica? Dinâmica, cinético, são sinônimos. Então, é possível, ao invés de vir princípio fundamental da dinâmica, o princípio fundamental da cinética. Né? Porque tanto a cinética quanto a dinâmica são sinônimos de movimento. Então, qual que é a segunda lei de Newton? É o princípio fundamental do movimento. Porque, conforme eu tinha mencionado na lei anterior, que é a primeira lei da inércia, todo corpo que está em repouso tende a permanecer em repouso, assim como todo corpo que está em MRU tende a permanecer em MRU, até que uma resultante de forças atue sobre esse corpo. Então, no primeiro momento aqui, ó, o rapazinho está exercendo uma força tentando empurrar o carro. Na segunda situação, já são 2 pessoas, um rapazinho e uma mocinha, tentando empurrar o carro. E na terceira situação, uma ajuda extra, né? Os 2, o rapazinho e a mocinha, e um senhorzinho tentando empurrar o carro. Até então, né, aqui a gente está trabalhando em todas as situações a ideia de que ainda não há atrito. Praticamente falando, sempre existe atrito. Mas até então, como a gente não estudou, não é possível a gente falar que está sendo exercido atrito ou não. Então, aqui a gente desconsidera por hora. Então, pela segunda lei de Newton, nos 3 casos aqui, está sendo aplicada uma força. Mas reparem que aqui na primeira situação eu tenho uma setinha vermelha menor do que na segunda, que por sua vez é menor do que a terceira. Por quê? Se a gente analisar, em todos os 3 casos, ambos estão exercendo uma força na mesma direção e no mesmo sentido. Então, nesse caso, a força foi aumentando gradativamente. Na segunda situação aqui, está dando a ideia de que a força é constante. Na primeira situação, quem era constante é a massa. Primeiro eu estava empurrando o carro, ganhei uma ajuda de uma moça e ganhei uma ajuda de um senhor. Mas a massa do veículo, independente de quantas pessoas estavam empurrando o carro, permaneceu a mesma. Já na segunda situação aqui, ó, a gente tem as 3 pessoas empurrando o veículo, mas na segunda situação é como se eu estivesse empurrando um veículo maior. Aqui eu estou empurrando um carro e aqui as 3 pessoas estão empurrando um caminhão. Repare que nesse caso a força foi constante. Eu exerci uma força de 20, a mocinha de 30 e o senhor de 35. Aqui eu exerci uma força de 20, a mocinha de 30 e o senhor de 35. Então a força foi a mesma. Quem mudou agora foi a massa. E, consequentemente, quem iria mudar também seria o peso. Beleza? Então tá.
Então, né, baseando-se no princípio fundamental do movimento, ou seja, o princípio fundamental da dinâmica, que baseia-se na segunda lei de Newton, quando um corpo de massa m é submetido à ação de uma resultante Fr qualquer. Por que eu coloquei resultante? Porque como pode atuar uma força, pode atuar 2, 3, 500, 600, então tem que analisar a resultante. Ele adquire uma aceleração cuja direção e sentido são os mesmos, não os mesos, de Fr. Ok? Então, por exemplo, aqui na primeira situação, eu estou sozinho empurrando um carro. Até então, a gente não falou das forças de campo e nem do atrito. Então, eu estou analisando somente a força que eu estou exercendo. Beleza? Então, a primeira lei de Newton, se a gente retornar ao slide anterior aqui, em todos os casos, tanto nas primeiras situações quanto na segunda, existe uma massa. E em todos os dois casos, para que eu consiga movimentar um corpo de acordo com a primeira lei de Newton, isso só é possível eu movimentá-lo se a ele eu aplicar uma ou mais forças. Isso é uma resultante de força. Pegando só o primeiro caso aqui, uma única força está atuando sobre o carro. Então, ó, um corpo de massa m, ao receber a ação de uma ou mais força, esse corpo, por sua vez, adquire aceleração. Então, a força resultante aqui, ó, seria a própria força F. Então, Fr, força resultante, é igual a F, que é igual a massa vezes aceleração. No segundo caso aqui, por exemplo, vai ter a minha força sendo somada com a força da mocinha, porque ambos estão aplicando para a direção horizontal e o sentido para frente. Mesma direção e mesmo sentido, soma-se as forças. Então, nesse caso, quem seria a força resultante? A força resultante seria igual, Fr é igual força 1 mais força 2, que é igual a massa vezes aceleração. Ok? Então, vou